Olá, meu nome é Roberto. Bem-vindo ao curso de Hardware 2.0. O curso de Hardware 2.0 apresenta em seu conteúdo quais são os componentes de um computador, quais os problemas que podem surgir e como solucioná-los. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Para que você tire pleno proveito do curso, serão abordados os principais componentes de um computador, tais como monitor, processador, hard disk, memória, entre outros. Seja bem-vindo ao curso de Hardware. Neste curso, você conhecerá os principais componentes de um computador, conhecerá a fundo o funcionamento desses componentes e saberá reconhecer problemas e solucioná-los. Para iniciar, conheceremos os principais componentes de um computador pessoal. Qualquer computador é composto de componentes básicos, que são processador, memória, disco rígido, placa-mãe, placa de vídeo, monitor. Antigamente, a placa-mãe continha os slots e barramentos utilizados pelos demais componentes. As placas de vídeo, placas de som, modem e rede deviam ser compradas separadamente. Esses componentes mencionados eram placas que deviam ser fixadas à placa-mãe. Com o tempo, as placas-mãe começaram a incluir mais componentes, dando origem às placas on-board. Isso permitiu que os preços de computadores caíssem muito, dando oportunidade para que mais pessoas tivessem um PC em casa. Vejamos, a partir de agora, uma breve apresentação sobre alguns componentes básicos. Começaremos pelo processador, que é o cérebro do computador. Ele é encarregado de processar a maior parte das informações. Existem no mundo apenas 4 grandes empresas com tecnologia para fabricar processadores para PC. A Intel, que domina mais de 60% do mercado, a AMD, que disputa diretamente com a Intel uma fatia do mercado, a VIA, que fabrica os chips VIA C3 e C7, mas em pequenas quantidades, a IBM, que esporadicamente fabrica processadores para outras empresas. O processador é o componente mais complexo e, muitas vezes, o mais caro. Ele não trabalha sozinho. Para isso, os outros componentes realizam as outras tarefas que o processador não faz. Depois do processador, temos a memória RAM, Random Access Memory. A memória é usada para armazenar os arquivos e programas que estão sendo executados. Não há como você guardar nenhuma informação na RAM, pois quando você reinicia o computador, os dados lá contidos são apagados. Por isso que, ao ligar o computador, é necessário refazer todo o processo de carregamento. Nesse processo, o sistema operacional e os demais aplicativos são transferidos do HD para a memória. Os chips de memória são vendidos na forma de pentes de memória. Há várias capacidades e, usualmente, as placas-mãe possuem 2 ou 3 encaixes disponíveis. Em seguida, temos o disco rígido, também chamado de hard disk ou HD. Ele é uma unidade de armazenamento permanente
que guarda os dados e programas. O sistema de armazenamento é feito em discos magnéticos que mantêm a gravação por anos. Os discos magnéticos dos HDs são selados, visto que a superfície magnética é extremamente fina e sensível. Para se ter uma ideia, um grão de poeira que tocar o disco poderia causar danos à superfície, devido à enorme velocidade de rotação dos discos. Vamos conhecer o próximo componente importante do PC, a placa de vídeo. A função da placa de vídeo é gerar todas as imagens que serão exibidas em sua tela. Existem diversas placas de vídeo com suas respectivas funções. Os modelos mais potentes são utilizados pelos game maníacos. Além de terem uma boa quantidade de memória, precisam de um bom processador gráfico para poder gerar imagens tridimensionais. A placa-mãe é o componente mais importante do micro, pois é ela responsável pela comunicação entre todos os componentes. Uma boa placa-mãe desempenhará um bom funcionamento de todo o computador. Placa de som. Esta é responsável para que você possa ouvir aquela sua música favorita no computador. As placas de som convertem o sinal analógico para o formato digital através de amostras. Quanto maior for a quantidade de amostras por segundo, melhor será a qualidade do som. Não se preocupe, estudaremos mais a fundo sobre o funcionamento dessa e de outras placas. Placa de rede. O NIC, Network Interface Card, placa de interface de rede, é útil para a conexão de diversos computadores, com o objetivo de compartilhar recursos ou dados por meio de uma rede. Algumas placas possuem variadas conexões, permitindo ligá-las a tipos de cabos diferentes. Monitores. A função dos monitores é exibir as imagens. Existem duas classes principais de monitores, os CRT e LCD. Os CRT, Cathode Ray Tubes, tubo de raios catódicos, são formados por um tubo em que elétrons são disparados contra uma superfície de fósforo. Já os LCD, Liquid Crystal Display, tela de cristal líquido, são extremamente econômicos e possuem a tela realmente plana. Devido à sua complexidade de construção, eles têm um custo mais elevado. No Break, estabilizador. O estabilizador, como o próprio nome já diz, estabiliza ou atenua as variações de corrente que existem nas redes de transmissão elétrica. Sua função é prevenir que um curto ou uma descarga elétrica venha a afetar o computador. Quanto ao No Break, além de estabilizar a corrente elétrica, ele ainda mantém uma carga de energia armazenada para que, nos casos de queda de energia, seja possível salvar os trabalhos e finalizar as operações. CDs. São um tipo de mídia muito distribuído atualmente. O CD é formado por milhares de microcavidades em forma de espiral, que representam os dados, e são lidas por um laser. De acordo com o tamanho e largura da cavidade, temos a representação dos dados. DVDs. O DVD tem conquistado espaço no mercado por sua grande capacidade de armazenamento e durabilidade maior. Além disso, o DVD pode armazenar 4,7 GB de dados por face do disco. Nos discos de dupla face,
Essa capacidade se deve ao fato do tamanho das microcavidades que representam os dados no DVD serem bem menores que as do CD. Blu-ray. Em 19 de fevereiro de 2008, foi definido que o Blu-ray é oficialmente o sucessor do popular DVD. Este é o formato de disco óptico da nova geração para vídeo de alta definição e armazenamento de dados de alta densidade. O BD, como é também conhecido, pode armazenar 25 GB por face do disco. Nos discos de capacidade de camada dupla, pode-se armazenar até 100 GB. Zip Drives. O Zip Drive é um disco magnético que permite a gravação de dados utilizando um disco próprio denominado Zip Disk. Sua capacidade varia conforme seus modelos, entre 250 MB e 750 MB. Fitas DAT. Possui forma semelhante a uma pequena fita cassete. Sua cabeça de leitura e gravação se mantém fixa em um cilindro, percorrendo a superfície ao longo da fita. Sua principal função é permitir o backup ou cópia de segurança de dados. Excelente! Você, até este momento, teve uma visão geral dos principais componentes que um computador possui. Esperamos que você tenha aprendido de uma forma fácil. Olá! Em nossa primeira aula, vimos os principais componentes de um computador. Os componentes básicos de um computador são: processador, memória, placa-mãe, disco rígido, placa de vídeo, monitor. Aproveite bem o curso. Até a próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.